Olá galera, voltamos, tá? Para mais uma aula de história, terceiro e último grupo que a gente precisa conhecer, tá? Para entender um pouco da colonização do nosso território, tá bom? Vamos trabalhar ainda na unidade 2, capítulo 1, os primeiros grupos, e agora a gente vai falar sobre os africanos. Essa foto que eu trouxe para vocês aqui é para mostrar um pouco da relação, né? Relação de Portugal com os escravos que eram trazidos por eles para cá, para o nosso território, tá bom? Gente, a vinda dos africanos para o Brasil, certo? Os primeiros escravos negros chegaram ao Brasil entre 1539 e 1542, na capitania de Pernambuco, primeira parte da colônia onde a cultura canavieira desenvolvesse efetivamente, tá? Presta atenção nisso aqui, ó, cultura canavieira, que você vai entender um pouquinho mais lá na frente, tá? Gente, para entender sobre a vinda dos africanos para o Brasil e sua importância na formação das cidades, precisamos saber um pouco sobre a cana-de-açúcar no Brasil e o tráfico negreiro. Tá? Gente, a cana-de-açúcar. O ciclo do açúcar foi um período da história do Brasil, colônia, compreendido entre meados do século XVI e meados do século XVIII. Para trabalhar no cultivo da cana, os colonos portugueses fizeram tentativas de uso da mão de obra indígena nativa, lembra? Que eles encontraram aqui, certo? Fazendo deles escravos. Com o fracasso desse modelo, por variados motivos, os portugueses recorreram ao comércio e à escravidão de africanos. Ou seja, eles perceberam o quanto era viável para eles explorar as plantações de cana-de-açúcar, certo? Para concorrer lá no mercado europeu. Porém, os índios, apesar de conhecedores do território, eles não estavam dando conta, a mão de obra deles não era suficiente. Então, eles precisavam de um reforço nessa mão de obra. É aí então que entram os africanos, certo? Essa foto é de um engenho, tá, gente, da cana-de-açúcar que já foi construído pelos portugueses, tá? E nessa época os escravos já estavam trabalhando também aqui, ok? Gente, o tráfico negreiro, olha só, falar de tráfico negreiro é um ponto essencial para a gente entender muitas relações que ainda ocorrem no Brasil atualmente, certo? Olha só, foi uma atividade realizada entre os séculos XV ao XIX. Os prisioneiros africanos eram comprados nas regiões litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu. Lembra que eu te falei? Lá na Europa existia uma corrida por colonização muito grande. E para você colonizar, para você escravizar um povo, você precisa de quê? De mão de obra, para quê? Para guerrilhar, né? Você precisa de pessoas para quê? Para oprimir quem vai ser colonizado. Então os africanos eram muito utilizados, né, para esse tipo de coisa, certo? Essa migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos africanos ao Brasil. Eram forçados, gente, porque eles eram escravizados, por serem um povo inferior ao povo europeu, tá bom? O tráfico passou a ser proibido em terras brasileiras somente em 1850, tá? Por meio da Lei Eusébio de Queiroz. Gente, dentro desse contexto aqui, tem muitas outras coisas que eu gostaria de estar trazendo para vocês, tá bom? Mas isso a gente vai deixar para uma discussão mais lá na frente. Mas hoje o que você tem que entender é que o africano, o negro, o escravo, ele teve e tem um papel muito importante, tá, na formação do território brasileiro, ok? Eles foram responsáveis pelo maior estágio da cana-de-açúcar, né, aqui no nosso território, certo? Essa imagem é uma imagem até bem triste, gente. Isso é o porão de um navio negreiro. Observa que aqui não tem rede, aqui não tem cama. Eles vinham, tá, gente, da África para cá, ou melhor, da África até Portugal e de Portugal para cá desse jeito. Um porão de navios enormes. Ali, tudo deles era feito nesse porão, tá? A higiene, né, outras necessidades, comer, dormir, tudo aqui, tá bom, gente? Bem triste mesmo, tá? Vieram ao Brasil milhões de africanos que povoaram grande parte do território e estabeleceram relações sociais. Claro, né, gente? Olha só, a gente já tem aqui, então, 3 grupos. Portugueses, indígenas e africanos no mesmo território, tendo vários tipos de relações sociais, estabelecendo relações, certo? Então, aos poucos, aí começa a população do nosso território, né? Então, relações sociais, culturais e econômicas que, junto com os indígenas e portugueses, constituem a base da identidade brasileira, certo? Por isso essa mesclagem, gente, de cor. Ó, a Tchalali
tem um tom mais escuro, tem amiguinho nosso que tem um tomzinho mais branco, tá? Mas isso é só por conta desses 3 grupos? Não, tá? A história de colonização do Brasil, ela vai muito além do que eu estou te falando aqui. Isso aqui é só o início, tá? Só uma observação. Portugal foi o primeiro a colonizar, mas o Brasil não foi colônia só de Portugal, tá? Essa informação mais adentrada eu vou te dar também em outro momento, tá bom? Gente, lógico, a gente está trabalhando também, lembra? Formação de cidades, lembra que eu falei com vocês? Olha só, claro que tinha que ter uma herança, né? É o início de tudo. Então, a herança que o povo africano traz para a gente, ela é muito presente atualmente. Olha só, na cultura, né, até hoje, como é que eu posso te falar? As danças, né? Olha só, o samba, o afoxé, né? O samba, o afoxé, maracatu, né? Congada, mais lundu, capoeira, que vocês fazem até na escola. Essas danças e esse instrumento, ele vem da cultura africana, tá, gente? Ele é uma identidade da cultura africana presente nos dias atuais também no nosso país, tá bom? Tá, a influência da cultura africana é também evidente na culinária regional, e especialmente na Bahia, gente, tá? Onde foi introduzido o dendezeiro, que foi uma planta nativa da África, trazida pelos africanos e plantada em território brasileiro, tá? Uma palmeira africana, da qual se extrai o azeite de dendê, né? Este azeite é utilizado em vários pratos de influência africana, como vatapá, caruru e acarajé. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar. Esses pratos todos, eles têm origem africana, tá? E o local onde a gente mais consegue observar a cultura, né, da utilização desses pratos, enquanto consumo de comida, é na Bahia. E se você também fizer uma pesquisa mais aprofundada, lá na Bahia houve a maior concentração, né, de mão de obra africana e de escravos no Brasil, tá bom? Houve também herança nos instrumentos musicais africanos que também são presentes na nossa cultura. Olha só, o berimbau, o pandeiro, a gogô, né, o reco-reco e o atabaque. Todos esses instrumentos eram de uso lá na época do descobrimento pelos africanos. Eles usavam para dançar, para se distrair, fazia parte da cultura deles, tá? E hoje, nosso século, nós temos ainda a presença desses instrumentos em várias atividades musicais, até em algumas culturas dentro do território brasileiro, tá bom? Ó, galera, isso foi mais um complemento da nossa aula de história, tá? Estudem bastante, tá certo? Façam as atividades de vocês com capricho e até a próxima aula. Beijo, tchau, tchau.